Fala pessoal, Ricardo da Hamper aqui para fazer a abertura do segundo dia do Rampage, o evento que veio aí para decretar o início do fim da era da linha de produção em vendas. Se você está chegando agora, esse é o segundo dia do evento e essa é a continuação da palestra de abertura que eu fiz na terça-feira. É possível que você consiga acompanhar aqui e pegar o contexto da coisa no meio. Se você tiver a oportunidade, assista o primeiro conteúdo que foi passado na terça-feira. Ele está disponível, está aberto ao público no canal de YouTube da Hamper. Vai ajudar a entender um pouco melhor os conceitos. E para quem assistiu ao primeiro e se questionou se ficou vago ou se ficou faltando fechar aí o conteúdo, está aqui a segunda parte, como prometido. É aqui que a gente vai dar a continuação e amarrar tudo que foi falado. Mas antes de entrar no conteúdo, e principalmente para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Ricardo Correia, eu sou um dos fundadores da Hamper, sou CEO da empresa. Eu trabalho há quase 15 anos com marketing e vendas B2B. Eu divido a minha carreira em mais ou menos 3 estágios, né? Eu trabalhei durante os primeiros 6 anos dentro de empresas de software. Toda a minha carreira foi em empresas de software, mas no início da minha carreira tudo era bem diferente do que é hoje. Eu vi essa indústria se transformar, mas eu era, digamos assim, um mero espectador, né? Eu sentia que eu fazia parte, eu estava sendo impactado pela mudança, pela transformação, mas eu não era um agente ativo naquela transformação. Já no segundo ciclo da minha carreira, ali de 2010 até de 2011 até 2016, mais ou menos, eu vi que a minha carreira ela iria se transformar. A minha carreira foi e é em marketing. Eu vi que a profissão de marketing, assim como o mercado de marketing, iria se transformar e tudo aquilo que a gente tinha aprendido na faculdade de marketing já estava desatualizado. E foi o que aconteceu, né? Nesses últimos 10 anos, a profissão de marketing, o mercado de marketing se transformou, não só no Brasil, mas com todas as mudanças aí promovidas pelo digital. Eu decidi, então, empreender quando eu vi essa oportunidade e criei uma empresa de serviços chamada Saiteína. Consegui atender mais de uma centena de empresas. A Saiteína me gerou muito aprendizado, muitos motivos de orgulho, mas em algum momento ficou claro para mim que não era através daquela empresa que eu ia conseguir me realizar. E aí veio o terceiro estágio aí da minha jornada, que eu considero que é o que eu vivo hoje. Mais ou menos em 2016, a gente viu que outra profissão seria transformada. Era uma profissão que estava muito próxima da minha, que é a de vendas B2B. Eu, como profissional de marketing, sempre tive muito próximo da área de vendas B2B, para não dizer que estava dentro da área e os papéis se misturavam muito. E quando eu vi que essa área e essa profissão iria se transformar, e dessa vez eu estava ainda mais preparado para dessa vez conseguir causar um impacto ainda maior no mercado, eu decidi empreender pela segunda vez, e foi aí que surgiu a Hamper de uma forma muito abreviada, com esse propósito de ajudar a transformar a profissão de vendas B2B, que até então era algo muito intuitivo, muito baseado em dom, não era uma carreira que estava realizando muitas pessoas, que estava dando prazer para muita gente. A gente sabia que por meio da tecnologia e outros adventos digitais a gente poderia ajudar, e principalmente, não só com tecnologia, mas principalmente com a cultura certa, que é o que a gente vai falar aqui, a cultura que a gente considera adequada, porque aqui não tem certo e errado, que a gente vai transformar essa carreira e essa profissão. Então, a grosso modo, eu me considero alguém que é muito incomodado com as coisas, desde a época da escola, muito questionador com relação a tudo, que moldado por alguns eventos que foram acontecendo na minha vida, um deles o fato de eu ter sido pai muito jovem, hoje ainda jovem, tenho muito orgulho de ser pai de 3 crianças, isso, como eu comentei, me moldou. Eu entendi que para eu transformar a minha vida seria através da minha carreira, e comecei a me dedicar muito pela minha carreira. Em um determinado momento eu entendi que para transformar minha carreira, não seria eventualmente dentro de empresas, eu precisava empreender.
E depois de um tempo um pouco mais calejado, eu entendi que para realizar talvez esse meu incômodo, mais do que transformar a própria empresa, está na hora da gente transformar o mercado e tentar levar isso que a gente vem encontrando dentro da própria Hamper para o maior número de pessoas o possível. Entrando no conteúdo aqui e já alinhando um pouco as expectativas, assim como ontem, fica aqui o disclaimer: tire as crianças da sala, porque os slides aqui vão ser tijolada atrás de tijolada. E para a gente continuar setando bem as expectativas, a gente não está aqui para ditar nenhuma verdade e também não vai trazer respostas prontas, né? A gente está questionando muito o status quo, questionando a linha de produção, a máquina de vendas e apontando várias implicações negativas que essa abordagem tem, mas a gente não está fazendo isso para tentar chegar aqui com uma nova metodologia, né, ou fazer algum lançamento nesse evento. Nós não criamos esse evento para fazer algum lançamento da Hamper ou algo parecido. A verdade é assim, a gente não faz muita questão de estar certo nas coisas, tá? Eu acredito muito que em vendas, assim como várias outras disciplinas, não existe certo e errado, mas se a gente fizer os questionamentos certos, as pessoas que confiaram seu tempo aqui nesse evento vão ter o clique dentro de si próprias, e as empresas consecutivamente vão ter esse clique que vão os levar a pensar respostas para as perguntas que existem abertas. Então, em resumo, a gente não está aqui para dar as respostas, para dar o método, para dizer um caminho. E de verdade, se eu tivesse aqui dando algum caminho ou apontando alguma metodologia como uma verdade absoluta, vocês deveriam estar me questionando, e é justamente para isso que a gente está aqui, para questionar essas verdades absolutas e fazer as provocações que vão levar vocês a chegarem, porque não existe metodologia mágica, não existe fórmula, existem caminhos e coisas que funcionam para determinadas empresas, em determinados contextos, e se a gente tentar pegar qualquer coisa de uma outra empresa e tentar replicar dentro da nossa, provavelmente o resultado não vai ser o mesmo, para não dizer que não vai dar certo. Mas isso vai ficar um pouco mais claro na medida que a gente ir avançando com o conteúdo. Mas antes de mergulhar no conteúdo, dando um contexto muito rápido para quem já está ao vivo assistindo a segunda transmissão e não pôde assistir a primeira, dando pano de fundo aqui, a gente separou vendas em 3 eras, sendo a primeira era a era que a gente está considerando do vendedor artista, né, do vendedor por dom, por talento, aquele vendedor tradicional que eu acredito que em algum momento da nossa vida todos nós vivenciamos uma experiência parecida. A gente foi comprar algum bem ou algum produto para a nossa empresa, um serviço, alguma coisa assim, e a gente passou por uma experiência não muito boa de falar com alguém muito persuasivo, com carisma em excesso, que estava ali demonstrando um nível de inquietude de alguém que tem uma meta para bater, não estava muito preocupado com nos ajudar a resolver nosso problema, e sim com atingir o objetivo dele para receber a remuneração dele, alguma coisa assim. Foi uma era que a gente considera que ela reinou até mais ou menos 2010, mas a gente sabe bem, a verdade é que muitas empresas ainda trabalham, mesmo atualmente, 10 anos depois, ainda nesse modelo, né? E aí, nos últimos 10 anos, né, de 2010 para cá, por uma série de eventos aí, um pouco das provocações e do surgimento de empresas como a própria Salesforce, de literaturas como Predictable Revenue, de conceitos como Inbound Marketing, nos levaram a questionar muito essa questão da venda por dom, venda por talento, e trouxemos então uma abordagem de que assim, não, poxa, existe processo em vendas, existe ciência, e eventualmente a gente começou a aplicar abordagens de engenharia para algo que até então era muito intuitivo, o que fez muito sentido, né? E eu posso dizer com prova viva
que fatores como o surgimento do inbound marketing, o próprio lançamento do livro Predictable Revenue, entre outros eventos na indústria, realmente transformaram a profissão de vendas. E surgiram várias novas empresas, empresas que adotaram alguns dos conceitos, sucederam, e a carreira de vendas, a profissão vendas, veio se transformando ao longo do tempo e muita gente conseguiu realizações a partir disso. Mas 10 anos depois, e como tantas outras coisas, a gente começa a ver os sinais de cansaço, né? E um pouco dos efeitos colaterais. E não aqui questionando só o método em si, ou o livro, ou determinada empresa, mas sim trazendo luz para as implicações, porque eu acredito que em algum momento a gente começou a usar na indústria uma abordagem demasiadamente fabril. Então, eu acredito que a gente foi com muita energia e muita intensidade nessa questão de processo. E a gente começou a encarar a área de vendas como máquina. E o termo máquina de vendas começou a reinar. E junto com o termo máquina de vendas vem uma série de outras coisas que a gente tem visto por aí. Uma redução muito forte da empatia pelas pessoas que estão ali executando aquele processo. Então, os SDRs, profissionais de vendas, profissionais de Customer Success, e também do cliente, do lead que está do outro lado querendo comprar. E por isso a gente vê mensagens de qualidade cada vez menor e pessoas trabalhando no processo de vendas que demonstram uma ansiedade por estarem muito pressionadas, que a experiência que a gente está entregando também para os clientes tem sido reduzida drasticamente. Todos os efeitos colaterais aí da tal máquina de vendas, dos processos da linha de produção em vendas, eu falei na anterior. E aí a gente questionou muito isso e a gente está propondo aqui o início de uma nova era. Embora a gente está falando da era das vendas digitais, não significa que a gente está colocando a internet ou a tecnologia como protagonista dessa era. Na verdade, os protagonistas dessa era são as pessoas. A tecnologia, o processo, são meios. Então, a gente não está jogando fora aqui o processo, né? A gente está pegando o que existe de bom dos conceitos de linha de produção, né, de trabalhar com processos, estressar gargalos, melhoria contínua e tudo mais, mas revivendo uma abordagem mais humana. E hoje a gente tem tecnologia suficiente para nos ajudar nisso, mas principalmente com toda essa evolução histórica até aqui, a gente entendeu conceitos e fatores ligados à cultura que nos possibilitam ser pessoas e empresas muito melhores. Então é isso, está no momento de a gente questionar, de a gente se desconstruir um pouco em cima das verdades absolutas que as coisas foram construídas até então, pegar aquilo que tem de bom, mas aplicar agora em cima de fundamentos um pouco mais humanos e que fazem mais sentido. E é sobre isso que a gente vai avançar desse ponto em diante, porque vendas se trata de pessoas. No final das contas, tudo se trata de pessoas. Mas em vendas especificamente, quem desempenha o processo de vendas são pessoas. São os SDRs, os profissionais de vendas, os Customer Success. E do outro lado também são pessoas. E são pessoas que têm anseios, desejos, necessidades, emoções, sentimentos. E, de novo, né, a abordagem de máquina, de processos comandando pessoas, acaba um pouco com essa empatia e a gente começa a ver um pouco das bizarrices que a gente tem visto por aí. Eu queria começar contando, né, eu questionei muito a história da verdade absoluta, eu queria, com toda a licença e com toda a humildade, mostrar como a coisa veio acontecendo aqui dentro da Humper, não para promover a Humper como sendo uma verdade absoluta, por favor, né? Mas sim mostrando como que as coisas elas vão se desenrolando com o tempo e no final trazendo uma reflexão com relação à máquina que vocês vão entender do porquê a gente abriu o capô da Humper dessa forma, né? Tudo começa lá em 2017, quando a gente colocou o Humper no mercado e a gente começou a vender. Na época éramos só 2 fundadores trabalhando na empresa, eu assumi a frente de negócios
naquele momento, e fiquei fazendo durante quase os 6 primeiros meses toda a jornada, né? Se a gente olhar aqui esse gráfico que está na tela, está dividido em 3 macroetapas bem simples aqui, que tem uma carinha de um processo, né? Que geração de demanda, condução de vendas e sucesso do cliente. E durante quase 6 meses eu fiz essa jornada sozinho, porque eu estava descobrindo os processos e ainda não era hora de trazer gente. Eu precisava primeiro aprender e saber executar para daí então eu poder trazer pessoas e ensinar essas pessoas. E fiz quase que as primeiras 100 corridas da Hamper, ou seja, eu trouxe os primeiros 100 clientes, eu gerava os leads, eu apresentava, negociava, fechava, fazia o onboarding, atendia tickets de suporte e por aí vai. E no finalzinho do primeiro semestre a gente trouxe o Diego, o primeiro profissional de vendas da Hamper, que está aí com a gente até hoje, e ficamos eu e o Diego sendo pares um do outro, os dois ali vendendo e descobrindo e compartilhando aprendizados. Foi mais ou menos assim que a gente concluiu o primeiro semestre de 2017. Já no segundo semestre, como a gente já estava construindo uma base de clientes e as coisas estavam acontecendo, a gente começou a especializar mais as pessoas, trazer pessoas novas para o time, construir esse time, porque a gente tinha validações suficientes para isso, e especializar as pessoas para garantir que cada parte desse processo estava sendo coberta por alguém especialista. Então, a gente trouxe um profissional de marketing para cuidar da geração de demanda, a gente ampliou o time de vendas, que era onde estava o maior volume de trabalho, e a gente trouxe uma pessoa de Customer Success, e uma só, porque naquele momento a base de clientes ainda era pequena, e assim a gente fechou o primeiro ano, 2017. Já em 2018, com a empresa melhor capitalizada, a gente expandiu cada um desses times. Então o time de marketing aumentou, a gente criou uma nova célula de SDRs que conectou melhor a área de marketing com a área de vendas, que por sua vez cresceu também em número de pessoas, e já com uma base de clientes maior, o time de Customer Success também cresceu, e o meu papel, vocês podem perceber, foi se transformando ao longo do tempo, e nesse momento o meu papel já era mais de um líder de toda essa grande equipe, e eu estava ali muito para ajudar as pessoas a desempenharem seu trabalho, a treinar, a motivar, a recrutar pessoas novas para fazer todo esse time funcionar da melhor maneira possível. E aí fechamos 2018 com esse time ainda maior, criamos mais uma especialização, criamos uma área de canais para atender um perfil de cliente específico, que normalmente, além de usar Hamper, ainda implementa em seus clientes, então são consultorias, agências de marketing, aí a gente acabou criando uma célula dedicada para isso. No meio de 2019, além desses times terem crescido um pouquinho mais, a gente começou a formar as primeiras lideranças das áreas, então começamos ali pela área de marketing, trazendo o Vitor, que já tinha sido meu sócio na empresa anterior, criamos uma área de Sales Ops, que alongou um pouco, digamos assim, a minha permanência como gestor, porque eu ainda estava formando as pessoas para serem gestores de vendas de Customer Success, e ter uma pessoa de Ops me ajudou a esticar um pouco a minha permanência ali como líder, porque essa pessoa me ajudava com os processos, com as métricas, com as ferramentas, e aí fechamos 2019, que foi o ano passado, já com um time maior, com uma nova especialização, criamos uma área de Enterprise que atende as grandes contas da Hamper, que tem necessidades bem específicas de um número maior de usuários e, por consequência, demandas um pouco mais particulares. Durante o segundo semestre de 2019, eu me dediquei muito a encontrar e formar lideranças para os times de vendas e CS. Esses líderes vão surgir no ciclo seguinte, e a gente acabou criando também uma área de Customer Success Implementation, que são pessoas que faziam os treinamentos de onboard dos novos clientes. Essa área acabou sendo transformada posteriormente na área de Customer Experience, que é exatamente como está agora, né? Então, é um pouco da fotografia do que a gente tem agora, não tão fiel a número de pessoas, até porque não encaixa tão bem aqui no diagrama,
mas cada área tem uma liderança específica e especialista naquilo, assim como seus respectivos times. Eu já saí fora, né, digamos, desse flow, porque cada área tem a sua própria liderança e eu já estou, digamos assim, muito mais como um conselheiro dessas lideranças, ajudando esses líderes a performarem e principalmente a alavancarem os seus próprios times, do que propriamente eu estando ali. Tem uma questão que eu não gosto tanto desses slides que eu mostrei, que ele tem uma carinha de organograma e nem era tanto o propósito, não se apeguem tanto ao organograma, né, a estrutura, mas sim ao conceito e à mensagem que está aqui por trás. Eu vou falar desse conceito e dessa mensagem, mas antes eu queria matar também um pouco da curiosidade. A galera adora entender stacks de ferramentas, a gente não tem problema nenhum em abrir as coisas aqui na Humber. Eu vou mencionar um pouco das ferramentas que a gente usa, né? A gente usa na geração de demanda, principalmente para geração de demanda reativa, ou seja, para fazer captação de leads. A gente usa o RD Station, a gente usa a Humber para fazer geração de demanda ativa e também a conexão com a demanda reativa. Então, o Humber está ali permeando entre marketing e vendas, ajudando a gente a gerar leads de prospecção e também a conectar os leads reativos. A gente usa o Close.io como CRM, a gente usa o DocSales como solução para envio de propostas e contratos e formalização das vendas, a gente usa o Superlógica para gerenciar toda a parte de cobranças e recebimentos e gerenciar a receita da empresa, e por fim a gente usa o SenseData na nossa área de Customer Success para medir engajamento dos clientes, gerenciar Customer Success como um todo. São 6 grandes ferramentas, né? Dessas 6, a gente usa praticamente todas aí há pelo menos 3 anos, talvez uma mais recente ou outra. E a gente tem muito orgulho de das 6, 5 serem brasileiras, né? A gente levanta muito a bandeira do software brasileiro. Isso é uma coisa que eu tenho uma questão pessoal aqui, que eu acho que vale ser mencionado, que existem empresas brasileiras resolvendo os nossos problemas das empresas locais, e isso é muito nobre. E, eventualmente, a gente deixa isso de lado por questões muito triviais, do tipo, poxa, às vezes aparece uma ferramenta russa e, poxa, nada contra os russos, mas que está cobrando um pouco menos do que a que está aqui, está compensando, e às vezes a gente troca e a gente esquece que se a gente investe nos produtos e nas empresas locais, a gente está fortalecendo o próprio país, a gente está dando oportunidade de quem está tomando o risco de empreender aqui e resolver os problemas daqui, a gente está tirando a oportunidade de essas empresas melhorarem. Existem, sim, produtos melhores lá fora, porque estão no mercado há mais tempo, ou porque tem muito capital investido? Poxa, pode existir. Mas, por exemplo, todas essas ferramentas que estão aqui na tela resolvem muito bem as dores de uma empresa como a Humber e vão continuar nos atendendo ainda por muito tempo, né? E a gente usa, porque ao longo desse ciclo de parceria, todas essas ferramentas já nos ajudaram em algum momento, ou porque a gente precisava de um auxílio maior, ou porque a gente precisava capacitar mais os nossos usuários. Eles estiveram ali. Um exemplo recente agora foi que na pandemia, assim como tantas outras empresas, a hora que a porca torceu o rabo aqui na Humber, a gente foi conversar com os nossos fornecedores para entender o que poderia ser feito, e todos os fornecedores, né, dessas ferramentas se disponibilizaram a ajudar da forma como eles puderam, com exceção de um. Não vou citar qual, mas fica aqui para vocês deduzirem, né? Então, assim, valorizem as soluções locais, dê uma oportunidade, mesmo que você encontre uma alternativa gringa que é sensivelmente melhor do que aqui, invista aqui para dar oportunidades às nossas empresas aqui serem competitivas a nível global. A gente só vai fazer isso se a gente gastar o nosso dinheiro aqui, ajudando essa turma a evoluir aqui. É assim que a gente começa a transformar o nosso país. Mas voltando para a abordagem, né, e se concentrando um pouco mais aqui na
parte destacada, né? É fácil entender que dentro desse diagrama que eu mostrei da Hamper, a gente encontra processos, pessoas e tecnologia. É chavãozinho, né? Mas muita gente fala desses 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia, não necessariamente nessa ordem. E aqui a gente encontra os 3. O processo, ele está aqui. É claro, o processo ele é mais complexo do que isso. Aqui está uma macrovisão. Mas o que a gente entende quando a gente vê esse processo? Poxa, ele tem uma abordagem mais fria, né, de design e de engenharia, ou seja, eu poderia reordenar as coisas, eu poderia, ao invés de ter 3 divisões, eu poderia ter 6 divisões. O processo tudo aceita, né? Ele é frio, ele é um blueprint, né, uma arquitetura, uma planilha, alguma coisa assim, uma abordagem bem de engenharia, e ele aceita tudo. Mas as pessoas, não. As pessoas, elas não funcionam com uma abordagem fria, de processo, e eu clico aqui, arrasto para lá e mudo o que eu não quero e tal. Com pessoas, a abordagem ela é mais humana. As pessoas elas podem e devem se orientar por processos para tornar as coisas mais fáceis. Mas as pessoas elas são guiadas e motivadas por valores e por cultura. E a gente vai falar disso mais adiante. Mas o foco aqui é que a máquina de vendas não leva em conta valores e cultura. A máquina de vendas joga uma abordagem fria de processos de engenharia em cima de pessoas que demandam abordagens humanas. E a questão da máquina endossa o que eu falo de verdades absolutas, né? Porque máquina traz uma conotação para a gente de que, assim, se eu pegar esse organograma, digamos assim, da Hamper, copiar e colar na minha empresa, eu copiei a máquina de vendas da Hamper e funcionou. E não vai funcionar, porque o que está na tela, vocês viram que foi uma evolução que aconteceu ao longo do tempo, e a gente foi se adaptando. E parece uma crescente linear, mas não foi. Esse processo entrou em colapso várias vezes, e muitas vezes a gente se questionou, áreas mudaram de lugar, pessoas mudaram de lugar, mudaram de função, enfim, foram muitos acertos, e a gente está muito longe de atingir perfeição, e de verdade, aqui, pelo menos dentro da Hamper, a gente não busca perfeição no que a gente faz, a gente busca fazer o que faz sentido, o que é adequado para o momento. Então, tenham em mente que a depender das variáveis das empresas de vocês, né, como perfil da empresa, região geográfica, tipo de produto que vende, ticket médio, cultura, valores compartilhados, tipo das pessoas, então, perfil de cliente que vocês atendem, são tantas variáveis que podem fazer você ter algo muito parecido com o que está aqui na tela ou algo completamente diferente. E a reflexão que eu trago é se essa evolução que eu mostrei para vocês agora, que veio acontecendo dentro da Hamper, ela se parece mais com uma máquina ou se parece mais com um organismo vivo. E, por favor, eu não estou aqui não para desconstruir a máquina de vendas, para então construir a mensagem da Hamper, de que assim, aqui na Hamper não é mais máquina, é organismo, e a gente quer promover isso como, né, a nova verdade em vendas. Por favor, não é esse o objetivo, embora eu acharia curioso se pessoas começassem a usar aí e falar organismo de vendas, mas não é o objetivo aqui. A gente não está fazendo isso para lançar um novo conceito, e sim para trazer a reflexão, porque aqui na Hamper a gente olha essa evolução como a evolução de um organismo vivo. E o que distingue uma máquina de um organismo vivo, de uma forma muito simplista, é o seguinte: a máquina ela é extrinsecamente intencional. O que eu quero dizer com isso? O que essa literatura quer dizer com isso? É que a máquina ela atende a comandos. Então, desde que a máquina ela tem a capacidade para desempenhar aquilo, você programa ela para fazer e ela vai fazer do jeito que você programou. Se você pedir para configurar uma máquina para ela repetir 100 vezes uma atividade por dia, ela vai repetir, a não ser que ela quebre ou qualquer coisa assim, ela vai repetir 100 vezes. E ela não vai manifestar interesses, emoções, felicidade e infelicidade. Ela vai simplesmente executar
o que foi demandado. Ela não tem aspirações, ela não tem ambições. Mas um organismo vivo, que é intrinsecamente intencional, tem aspirações, tem ambições, tem desejos, tem emoções. E se você pegar um organismo vivo e dizer para ele, você tem que executar isso 100 vezes por dia, e ele não entender o porquê que ele tem que executar, ou ele não tiver a fim de executar, ou ele não, simplesmente não executar, o que dá quase na mesma, ele não vai, porque ele é motivado, ele é movido às suas próprias intenções. Desdobrando um pouco mais e trazendo melhor esse exemplo genérico aplicado para vendas ou aplicado para conceitos de gestão de uma forma geral, o que acontece quando a gente tenta usar os incentivos extrínsecos de uma máquina aplicado a pessoas? Começa a reinar a cultura da cenoura, que eu tinha mencionado na palestra anterior e que eu ia explicar um pouco melhor. O que é a tal da cultura da cenoura? A gente coloca resultados na frente das pessoas para elas perseguirem. Então, coisas do tipo, faça o que eu espero que você faça, ou bata essa meta, ou faça essa venda, e você vai ganhar a comissão aqui, e até aqui, beleza, a gente aprendeu a aceitar a coisa, ela mais ou menos assim, as pessoas estão sempre ali perseguindo no trabalho para acessar o dinheirinho dela no final do mês e conseguir pagar suas próprias contas. Mas a cenourinha, digamos assim, ela não vai só na frente, ela vai atrás também, em forma de microgerenciamento. Então, normalmente, não é só o profissional da ponta que está ali correndo atrás da cenourinha. O gestor está logo atrás do profissional da ponta, com uma cenoura na mão, também ameaçando do seguinte: bata seus resultados e você vai ganhar dinheiro, mas se você não chegar nos seus resultados, aí a gente vai ter problema. Então, coisas do tipo, bata sua meta e ganhe dinheiro, mas fique 3 meses sem bater a meta e você está fora do jogo. Essa cultura da cenoura cria um ambiente muito nocivo dentro das empresas, porque quem acaba sucedendo dentro desse modelo aprende a tomar decisões muito individualistas que normalmente jogam contra uma cultura de valores compartilhados e de trabalho em equipe. Então, não é difícil ver empresas onde o vendedor que mais ganha dinheiro, ele beira ali, né, fica até um pouco turvo se ele está jogando com a ética ou não, mas eventualmente ele precisa pisar nos pares, ele atrapalha outras áreas e tal. E tem também a questão do microgerenciamento que é demandada, né, porque o gestor, ao invés de motivar e de ajudar a acessar, que as pessoas acessem o melhor delas dentro de si, eles têm que trabalhar ameaçando as pessoas para que as pessoas façam com o combinado, senão elas vão mandar embora. E o próprio gestor na cultura da cenoura, ele certamente não vive feliz, que é muito mais prazeroso na vida e na carreira de um gestor trabalhar ajudando pessoas, transformando pessoas, vendo pessoas realmente progredirem na carreira, do que ser aquele gestor que cobra por horário, que cobra por execução, que manda gente que não bateu metas embora. Não é difícil de a gente mudar isso, gente. Não é difícil de a gente questionar esse status quo e começar a olhar diferente. A gente carrega alguns ranços e eu suspeito que nem todo mundo já está pronto e já está preparado. Talvez quem tem essa questão muito enraizada, quem acostumou, foi muito doutrinado pela escola, pela faculdade e acostumou a gerir a empresa dessa forma, com a cultura da cenoura, né, colocando as pessoas no moedor de carne, vai ter uma dificuldade um pouco maior de admitir que isso precisa ser mudado e talvez não, eu nem quero julgar essas pessoas aqui, longe de mim fazer juízo de valores. Talvez pessoas não estejam prontas para lidar com essa realidade, mas essa realidade não é o Ricardo Corrêa ou a Hamper que estão ditando, isso é uma realidade, o que está errado precisa ser mudado e vai ser mudado, alguém vai mudar, a gente está tomando a dianteira disso para a área de vendas aqui na Hamper, mas isso já é uma realidade a nível global, está todo mundo se questionando, pô, a vida é isso, o emprego é isso, é só se matar e dar o couro e para ganhar dinheiro, para pagar as contas e ser gestor, que é algo que eu sempre quis,
é realmente mandar em pessoas e mandar a gente embora quando elas não atingem resultado. Será que é assim, né? Mas eu acho que se a gente questionar esse status quo, a gente começa a encontrar caminhos diferentes. Mas o que é o status quo em vendas, que é muito promovido pela máquina de vendas, né? Processos controlam pessoas através de tecnologia. Então, dentro dos 3 pilares, que é chavãozinho, que eu tinha falado, mas que toda empresa tem que olhar, processos, pessoas e tecnologia, a ordem aqui na máquina de vendas ou na linha de produção, ela é sutilmente invertida, mas faz toda a diferença. São processos comandando as pessoas. E a tecnologia existe para auditar se as pessoas estão fazendo o que o processo mandou fazer. Então, não diferente, a gente vê um monte de empresas que usam software que é para saber se o vendedor fez a quantidade de ligações que tinha que ser feito para o gestor ir lá e dar uma cenouradinha na pessoa, caso ela não tenha feito. E a mudança proposta aqui para questionar o status quo é muito sutil, basta a gente reordenar um pouco alguns componentes. Se a gente pensar em uma abordagem na nossa empresa de pessoas guiadas por processos, fazendo uso de tecnologias para isso, muda toda a abordagem. Parece simples, né? No jogo de palavras é simples, mas não é. Mas também não é impossível de mudar, basta a gente querer. E se a gente reordenar dessa forma, a gente alinha toda a espinha dorsal da empresa. E daqui para frente, gente, de verdade, esse é o modelo que vai funcionar. Porque as pessoas, elas cada vez mais têm opiniões e estão empoderadas. E as novas gerações que vêm aí, me incluindo nessa conta, não que eu seja de uma geração muito nova, mas a gente questiona. Eu jamais me submeteria a fazer um trabalho de assim, cara, você tem que ligar 100 vezes por dia, você vai receber 99 nãos. Eu vou falar, cara, quem vai falar não aqui sou eu. Não vou fazer, e não vou fazer mesmo. Então, assim, as pessoas, a gente viu uma geração de pessoas cada vez mais bem informadas, cada vez mais questionadoras, estão empoderadas por informação, por tecnologia, as pessoas vão questionar e vão se negar. Então a gente vai ter que mudar essa abordagem, quer a gente queira, quer não. Entendendo que a gente quer, como que a gente começa a mudar? Então, se a gente entendeu que a abordagem extrínseca, né, da cultura da cenoura e forçar as pessoas a fazerem o que elas não querem, colocando um dinheirinho na frente ou uma pressão atrás, como que a gente muda isso e começa a trazer as pessoas para junto da gente, né? Eu vou mostrar aqui o modelo, muito simples, né? É um modelo que eu acredito, isso não está, acredito eu, em nenhuma literatura, é algo que eu tirei um pouco da minha cabeça aqui, que são 3 componentes presentes na motivação de uma pessoa. Eu vou começar mostrando o modelo. Eu não vou dizer que é um modelo errado, porque, de novo, não tem certo e errado, mas eu vou mostrar o modelo que a gente é levados a crer, mas que, para mim, está defasado. Por que a gente é levados a crer nesse modelo? Porque desde a escola a gente é ensinados a não questionar, a seguir métodos e a ouvir o que pessoas de um modo professoral nos passam e enfiam a literatura para a gente é acostumado que a gente tem que estar certo nas coisas, a gente tem que tirar nota 9, 10, porque a gente tem que estar certo nas coisas. Tudo bem, a gente foi criados assim, a gente passa quase 20 anos entre escola, faculdade e tudo, e se questiona muito pouco, a gente simplesmente vai. E, eventualmente, a gente acorda mais velhos e talvez mais sábios e começa a se questionar de que, será que esse modelo que a gente entende de que quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu me empenhar em horas e mostrar para o meu chefe que eu trabalho muitas horas, que eu sou muito assíduo e que eu executo, e colocar tudo que eu posso em estudar, então eu vou comprar curso, eu vou investir muito na minha capacidade, né? Existe uma lógica quase que assim, para eu acessar a próxima promoção, eu preciso fazer esses cursos aqui, eles são requisitos para a próxima promoção. E o que o mercado, as escolas, as empresas moldaram dessa forma. Só que o que acaba acontecendo é que, do ponto de vista de gestão,
da empresa, você precisa acumular muita capacidade dentro de casa e depois você vai ter que ter muito controle. Então você tem que ensinar os seus vendedores a fazer as coisas do jeito que você acredita que tem que ser feito e depois você tem que controlar e ter a certeza que eles estão fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito. Mas reparem que o ciclo está quebrado ali em conexão, porque dentro disso, a conexão entre pessoa, empresa, pessoa e gestor é muito baixa. E a gente vê a consequência disso, muita gente trabalhando em empregos, mas não se conectando com aquilo que faz. E eventualmente a gente começa a perseguir muito onde a gente acha que está o dinheiro, mas a gente deixa de lado a felicidade, a realização, né? A gente acha que quanto mais a gente se dedicar, mais a gente se capacitar, olha como são palavras presentes, né? Quanto mais a gente se capacitar, mais dinheiro a gente vai ganhar. Não é que não tem um racional aqui, tá? É lógico que a gente precisa estar capacitados para ocupar as posições, mas a lógica ela não é tão direta, não é comprando cursos e comprando capacitações e criando controles dentro da empresa para gerenciar essas capacidades que a gente vai automaticamente suceder. E é que a gente vê por aí, como eu falei, um monte de gente em empregos e um monte de empresas que parecem ser vazias, que eventualmente até crescem durante um tempo, durante um ciclo, mas que não tem uma alma ali, não tem uma cultura que ele funciona. E para mudar isso, a gente muda um pouco os componentes e muda um pouco a ordem. Então, assim, a capacidade, ela existe, ela é importante, né? E eu não estou aqui também para só promover, assim, conceitos de um nível apenas humano, né? De um nível muito espiritual aqui. Eu quero trazer também um racional econômico financeiro para a mesa, né? Mas não é o único. Acompanhem comigo, né? Se as pessoas elas tiverem conexão com o que elas fazem, ou seja, eu estou trabalhando em algo que eu sinto que eu fui enviado para a Terra para fazer, né? O meu corpo parece ter sido feito para isso, o meu jeito de pensar, eu me sinto bem, é normal, é orgânico para mim fazer o que eu faço. Não não vou enquadrar aqui como um dom, simplesmente, que talvez tornaria muito simples, porque a gente aprende a desenvolver conexão ao longo da vida. Mas você eventualmente se encontra onde você está e você gosta das pessoas que trabalham com você e você acredita na missão que você faz, acredita que a sua função contribui para a sociedade, para aquele grupo de onde você trabalha. É isso, você tem uma conexão muito grande. Porque você tem conexão, você libera a energia que você precisa para conseguir desempenhar melhor o seu trabalho. E você não precisa de controles. Você não precisa de incentivo extrínseco, você não precisa de alguém te lembrando que se você não fizer o seu trabalho, você vai ser mandado embora e que se você fizer o seu trabalho, você recebe o seu salário. Você não precisa. Você se automotiva, você gera a energia que precisa e tendo muita conexão, você vai gerar a energia extra que você precisa para lidar com a quantidade de problemas que a tua carreira, que a tua empresa vão te gerar. Porque é problema atrás de problema, a gente sabe disso, eles estouram na nossa cara, não é nossa culpa, não é culpa não adianta a gente se vitimizar, a gente vai ter que resolver. Cada problema é uma oportunidade de a gente evoluir. Nós somos, dentro de empresas, catalisadores de problema. E o que diferencia uma pessoa de energia baixa de uma pessoa com energia alta é como ela catalisa esse problema. Uma pessoa que não tem conexão com o que ela faz e está com energia baixa, ela recepciona um problema e devolve esse problema de uma forma ainda maior para dentro da empresa. Uma pessoa com energia alta recebe esse problema e ela devolve em forma de solução. É místico? Não, não é místico. E essa pessoa, ela erra, mas ela não foca no erro. Ela foca em aprender com o erro, porque ela tem um compromisso com evoluir. E porque ela evolui, ela desenvolve as capacidades. Olha que doido, né? Então, se a gente está conectado, a gente está gerando e liberando energia que a gente precisa para lidar com os problemas, para aprender com os problemas e desenvolver novas capacidades. Porque a gente só vai estudar
a gente só vai aproveitar o lado bom de um problema, a gente só vai dedicar nossa hora livre a estudar e aprender se a gente estiver liberando energia, porque alguém com energia baixa, quando termina o trabalho das 9 às 6, quer desligar e quer fazer algo no-brainer para desligar no mundo. Está vivendo um emprego. É muito diferente. Posso parecer até um pouco piegas falando aqui sobre isso, mas é como eu falei, vou correr esse risco, mas pensem que existe um racional financeiro econômico aqui. Eu posso falar por mim, não quero parecer eu aqui como dono da verdade, mas eu tenho uma conexão muito grande com o que eu faço e me encontro cada vez mais nisso e libero muita energia para conseguir resolver problemas que talvez uma outra pessoa que estivesse no meu lugar e não se conecta com o que eu estou fazendo, não teria. E com isso eu desenvolvo minhas capacidades e com isso os resultados vêm. Né? O que eu falei, que pode parecer piegas, é que falar, dentro desse modelo a gente está deixando dinheiro em último plano. Não é isso. As pessoas precisam ser remuneradas. Eu sou prova viva, eu tenho 3 filhos aqui em casa, mas eu sempre busquei sentido. Eu precisava pagar as contas, isso está na base de tudo. Em alguns momentos eu não consegui pagar as minhas contas e está tudo bem, mas eu sempre busquei fazer algo que está fazendo sentido. Em algum momento da sua vida, o resultado vem. Se você fizer isso com muito afinco e acreditando, o resultado vem. Então não é um em detrimento do outro. É apenas um racional e apenas um modelo mental aqui que eu estou sugerindo, como eu falei, discordem à vontade. Bom, a gente falou do que motiva as pessoas, a gente vai trazer também uma lógica e um modelo mental também do que motiva e direciona uma empresa. Esse eu certamente não tirei da minha cabeça, eu encontrei em algumas literaturas, em 2 livros que eu gosto muito. Um é o Hard Think About Hard Things, que é o lado difícil das situações difíceis no Brasil, né? E o outro é o Built to Last, que chama Feitas para Durar, ou algo muito parecido. São 2 livros muito bons de cabeceira, na minha opinião, para empreendedores e para profissionais, e eu me conecto muito com esse modelo que está na tela. Eu vou apresentar 3 hipóteses aqui de como que uma empresa que ordena os componentes de forma diferente vai alinhar as suas decisões e as suas ações no dia a dia. De novo, gente, sem certo e errado e sem fazer juízo de valores aqui, mas uma empresa que começa olhando por resultados, e nesse exemplo aqui, começa por resultados, depois por produto e depois pessoas, normalmente a missão dessa empresa, que vai estar anotada em algum lugar, é muito parecido com o que está aqui na tela, né? Entregar resultados para os nossos acionistas. Pode estar expressado em outras palavras, mas você vai ver nos pronunciamentos da empresa, dos executivos, na forma como eles se postam com a equipe, e muitas vezes como eles aparecem para o mercado, falando assim, minha empresa dobrou o ano passado, a gente aumentou a margem de lucro em 20% para os nossos acionistas. E, de novo, não tem nada errado aqui, tá, gente? Mas, normalmente, isso tem um efeito colateral, como os outros modelos também têm, né? Normalmente, a empresa que coloca o resultado, o crescimento, o lucro acima de tudo, isso vem com algum custo. E, normalmente, o custo humano é muito alto, ou seja, uma empresa que quer crescer, dobrar de tamanho a cada trimestre, por exemplo, provavelmente ela vai ter que arrancar o couro da galera durante algum tempo. E se precisa fazer isso mantendo a margem de lucro, num mês que aquele crescimento não vem, tem que cortar gente de novo. Não estou falando de certo e errado aqui, né? Mas eu estou falando do custo humano que existe envolvido aqui. Eu, particularmente, não curto muito esse modelo. Existe aqui um segundo modelo que coloca o produto ou o serviço da empresa primeiro. De novo, nada errado aqui. E normalmente a missão dessa empresa é ser o melhor na sua categoria. E a gente vê empresas e pessoas ficando tão bitoladas com isso que elas criam, às vezes, suas próprias categorias, que fica um negócio, eventualmente, até meio megalomaníaco, né? Ou copia uma categoria de algum gringo lá fora e traz aqui para o Brasil e fala, olha, eu sou o primeiro disso, eu sou o líder disso. E começa a ficar
o que eu vejo de efeitos colaterais nisso é que a empresa começa a perseguir tanto esse modelo mental que ela começa a fazer muita questão de estar certa. E ela começa a afirmar tanto que aquele conceito, né, a metodologia que ela aplica, que está intrínseca no produto dela, começa a acreditar tanto que ela é a melhor naquilo, ela começa a afirmar tanto que ela é a melhor, que ela começa a acreditar. E ela começa a perseguir objetivos errados, como bater a concorrência. Tipo assim, bater a concorrência, né? Esse é o jogo, a gente está no mercado para isso, para bater a concorrência, para ser o primeiro num jogo. Tipo, que jogo? O jogo que a gente mesmo criou. Então, esse é o melhor objetivo para ter. Isso é o que vai levar a gente a ser a empresa que a gente quer ser nos próximos 5, 10 anos? Ou isso é algo feito para massagear egos? Né? Fica uma reflexão. Também não gosto tanto desse modelo. E aí, por fim, para não só apontar o que eu não gosto aqui, o modelo que eu particularmente curto e que a gente procura seguir na Humper é um modelo que coloca as pessoas em primeiro lugar. E, de novo, não quero parecer um líder ativista aqui, demasiadamente humanitário. Não, tenho muito a questão humana comigo, mas existe um racional financeiro econômico aqui também, que é o seguinte: se a gente se conecta com a causa de ajudar um determinado grupo de pessoas, no nosso caso aqui na Humper é ajudar vendedores, profissionais de vendas B2B, isso vai nos levar a desenvolver um bom produto. Não o melhor produto, ou não o produto certo, porque isso não existe. Melhor é questão de ponto de vista, certo é questão de ponto de vista. Assim, porque a gente se conecta em ajudar os profissionais de vendas B2B e a resolver os problemas dele, nós vamos desenvolver um produto que resolve esses problemas. E nós vamos atingir os resultados se capitalizando através disso. Ou seja, se a gente realmente resolve o problema dos vendedores B2B, esses profissionais e suas empresas estão dispostos a pagar pelo nosso produto. Então, o resultado vem. As coisas elas só são ordenadas de uma forma diferente. Que esse fluxo de trabalho ele está muito mais alinhado com metas de longo prazo. Eventualmente, para atingir esse nível de trabalho, a gente está trabalhando, mirando a empresa que a gente quer construir para 5, 10 anos, e não para bater a meta do último trimestre de 2020. A gente precisa tomar cuidado com essa tirania, né, de curto prazo que a gente vive, de às vezes para bater a meta do último trimestre, do que a gente toma medidas que geram um custo humano muito grande. Mas se a gente realmente tem uma missão de construir uma empresa pelos próximos anos, importa menos bater a meta desse trimestre, importa menos ser líder de uma categoria que a gente mesmo criou, mas importa mais fazer isso criando relações relevantes e com o mercado, com as pessoas que ali trabalham, com os clientes e por aí vai. E uma reflexão, é algo que eu tenho particularmente muito forte comigo: não dá para copiar uma empresa de pensadores livres. É muito difícil de competir com uma empresa de pensadores livres, porque dá para copiar funcionalidades quando você compete com uma empresa de software, dá para copiar serviços, dá para copiar processos, dá para até roubar pessoas de um competidor, qualquer coisa assim. Mas você não consegue copiar a filosofia ou a ideologia de uma empresa, e você não consegue competir com uma empresa que tem pensadores livres, que estão livres para tomar suas decisões e que pensam, que trabalham usando o intelecto. De novo, não quero parecer a colocar a Humper aqui como o melhor exemplo, longe disso, mas a gente consegue atingir resultados muito parecidos com um grupo de 40, 50 pessoas aqui, de empresas que têm 5, 10 vezes mais pessoas do que a gente, que levantaram múltiplas vezes mais capital que a gente. E não que a gente se preocupa com esse game, mas a mensagem, isso ajuda a exemplificar o que eu estou querendo dizer. A gente não é tão apegado às verdades absolutas, a processos, ao que está acontecendo. A gente também concatena o que está acontecendo no mercado, é lógico, mas
o foco aqui está muito mais em garantir que as pessoas estão tendo o melhor aproveitamento do seu intelecto, tomando suas decisões no dia a dia. E aí, para não ficar vago, como que a gente faz isso? E vou compartilhar um pouco dos valores e da cultura da Hamper com vocês. Tudo começa por ter pessoas conectadas com a missão. A nossa missão aqui em particular é ajudar profissionais de vendas B2B. Então, quem trabalha na Hamper, independente se é um profissional de vendas ou Customer Success, que está mais na linha de frente com o cliente, mas quem trabalha com profissões administrativas, desenvolvimento de software, qualquer outra posição que seja, precisa se conectar com essa missão. Se a gente não quiser genuinamente resolver a dor do profissional de vendas B2B, a gente não vai entregar mais código e mais software e desenvolver um bom produto para conseguir nos levar. Então tem que estar todo mundo alinhado a essa mesma missão. Todo mundo precisa acreditar nisso? Não, mas dentro da Hamper, quem fica no médio e longo prazo é quem tem essa conexão muito forte. Senão, alguém pode olhar tranquilamente como um emprego e vai buscar realizações em outros lugares. Tendo essa missão que alinha toda a espinha dorsal da empresa, a gente precisa garantir que a gente tenha as pessoas trabalhando no dia a dia com autonomia. Existe processo e eles precisam ser seguidos? Sim, eles existem para guiar as pessoas, mas a gente não cria processos para comandar as pessoas e coloca os gestores para auditar esse processo. A gente combate diariamente o microgerenciamento e garante que as pessoas que estão nas pontas executando têm as informações que elas precisam para desempenhar. E os líderes estão focados em desenvolver essas pessoas, em alavancar essas pessoas e não em cobrar essas pessoas. Essas pessoas elas precisam trabalhar com intelecto e precisam questionar o trabalho braçal. Significa que a gente não executa? Claro que não, muito pelo contrário. Todo mundo executa muito, me incluindo nessa conta, mas a gente se questiona. Se a gente está trabalhando 8 horas por dia e está só executando o dia inteiro, só fazendo ligação, é claro que dentro do trabalho de um profissional de vendas da Hamper, por exemplo, ele faz ligações, faz muitas demos, envia muitas propostas, faz follow-ups, mas não é só isso. Tem que ter tempo para execução, tem que ter tempo para pensar, para se desenvolver, para evoluir, para absorver os aprendizados, para fechar ciclos. Isso é trabalhar com intelecto. Essas pessoas elas precisam trabalhar em unidade. E isso, para quem tem receio da autonomia, fala, não, mas se der muita autonomia, as pessoas vão sair tomando decisões e trombando umas nas outras. Depende. Dentro de uma cultura que se enxerga como unidade, isso fica melhor alinhado. Então, dentro da Hamper, a gente procura combater os silos, quebrar os silos. Então, não tem essa história de assim, nós vendedores achamos que eles de produto deveriam fazer o trabalho deles mais rápido. Eu falo, não, peraí. Que história é essa de nós e eles? Aqui não tem nós e eles, aqui nós somos todos nós. A Hamper é uma grande unidade. É claro que cada área tem seus especialistas, as pessoas precisam ter especializações para desempenhar o seu trabalho, mas não são áreas separadas, isoladas em si, preocupadas com suas respectivas metas. A empresa precisa se preocupar de que as metas de uma área não sejam conflitantes com as das outras e criar as pontes e as comunicações. E isso é um trabalho que demanda um esforço constante. E a gente tem que estar comprometido com a evolução. Ou seja, se a gente estiver estagnado, se a empresa não estiver evoluindo, e não é só o resultado, o crescimento, o lucro, é muito aprendizado. Durante a pandemia, teve quarter que a gente não cresceu do ponto de vista de receita, mas o quanto a gente evoluiu como empresa paga esse déficit de receita tranquilamente, porque foi o quarter que a gente mais mudou como empresa. E as pessoas elas têm que ter a questão da evolução com elas, porque se a empresa evoluir, mas as pessoas não, as pessoas não vão junto. Então, é mais fácil as pessoas evoluírem e empurrarem a empresa para evoluir. Então, todo mundo na Hamper tem que estar se questionando se está conseguindo evoluir. E a forma de fazer isso é, cada segunda-feira que a gente entra, a gente tem que fazer uma autorreflexão e falar assim, eu sou uma pessoa sensivelmente melhor do que eu era na segunda-feira passada, eu evoluí, eu aprendi,
eu lidei bem com os meus erros, com os meus problemas e transformei isso em aprendizado para eu seguir. Poxa, que bom. Então vamos para mais um período. É mais ou menos assim que a gente pensa. Como eu falei, não são verdades absolutas. Eu estou longe aqui de querer mostrar a Humper como o exemplo a ser seguido. Eu quero trazer reflexões. E eu, né, assim como a Humper, não fizemos toda essa apresentação para tentar doutrinar ou pregar o que a gente acredita, e sim para trazer os questionamentos, porque as respostas elas não estão necessariamente nas palavras que eu estou falando. Não estou aqui para dizer o que vocês têm que fazer ou qual é a metodologia da vez. As respostas estão dentro das pessoas e dentro das empresas. A gente tem que se questionar e acessar essas respostas que estão dentro de nós. E caminhando para o encerramento, como que a gente entrega a nossa missão, né? Eu estou a todo momento falando, pô, a gente existe para ajudar os profissionais de vendas B2B. A primeira coisa é fazer o que a gente está fazendo aqui, é questionar as verdades absolutas, principalmente esse racional que existe no mercado hoje, de que as empresas têm que implementar métodos e processos e ferramentas que transformam as pessoas em máquinas, em operários, em engrenagens, e que mantém a empresa no ciclo vicioso. Ou seja, as empresas, clientes, compradoras, estão sempre perseguindo a bola da vez, né, a dieta da vez e a pílula milagrosa. E cada mudança dessas são pessoas que são desligadas, são pessoas que são bruscamente rearranjadas. Tudo é um custo humano muito alto. Parte da nossa missão é questionar isso, né? Especificamente dentro do processo de vendas ou da jornada do profissional de vendas, que é como a gente gosta de olhar, é um processo cheio de dores e cheio de fricções. Então, na prospecção, o profissional é cobrado por fazer um número sem sentido de ligações diárias, porque porque alguém disse que tinha que fazer e o meu gestor acredita e tem que fazer. E tem que fazer conexão com o lead na tentativa e erro, sem contexto. Não, chegou o lead, tem que ligar, e o lead que está ali não sabe, tem que ligar, tem que fazer, tem que marcar em cima, tem que fazer a qualificação seguindo o script que a empresa elaborou, seguindo um roteiro. E aí o profissional que segue aquilo fala, poxa, queria ter um pouco mais de liberdade de conduzir, eu me sinto sendo um operador de telemarketing, sem deméritos aqui, mas eu sinto que tem muita fricção. Fica muito parecendo que eu estou fazendo um questionário para qualificar o lead sensibiliza com isso, né? Uma questão do agendamento, muita empresa coloca, pô, tem que fazer agendamento porque tem que fazer, e cada SDR tem que marcar 20 agendamentos por semana, e aí tem o agendamento, e tem o no-show, e tem as demos e as reuniões que não deveriam ter acontecido, tem muita dor nesse processo. E aí vai para a apresentação, tem que enfiar produto goela abaixo do cliente, convencer o cliente muitas vezes do que ele não quer, porque foi um processo que chegou até ali com tantas fricções, não teve muita investigação, não teve muita empatia com o que o cliente queria, simplesmente chegou até ali de forma empurrada e vai continuar sendo empurrado, até chegar na hora de mandar proposta e ficar atormentando a vida do cliente, fazendo follow-up. Então, tá vendo que é muito doloroso para quem executa e para quem está do outro lado recebendo, né, os resultados desse processo, seja o lead que está ali fazendo parte do funil de vendas de alguém ou fazendo parte da máquina de vendas de alguém, né? Isso, traduzindo em outras palavras, vem junto com metas de ligações diárias, tarefas atrasadas, são tudo coisas que estão dentro da cabeça do profissional de vendas. Eu tenho que seguir o script, se eu não tiver resultado, eu não ganho dinheiro, e se eu não bater as minhas metas, eu estou fora, eu tenho que manter o sistema atualizado, eu tenho que reportar para o meu gestor, e é um fluxo de estresse, de pressão e de turnover que é difícil de alguém aguentar. E a forma como a gente quer quebrar isso é possibilitar que o profissional de vendas desempenhe a sua jornada usando o intelecto, que é o que a gente acredita que de melhor uma pessoa tem a aportar dentro da empresa, usando sim tecnologia, mas não para auditar trabalho, usando tecnologia para executar com mais eficiência aquilo que a gente tem que executar, porque faz parte no nosso dia a dia. E, naturalmente, muita gente nos reconhece como uma empresa de prospecção, né? Vai falar, poxa, mas
Você está falando aqui sobre cultura, sobre várias outras coisas, mas a Humper, no final do dia, vende um software para prospecção. E acho bacana que a gente é reconhecido por isso, porque mostra que todo o trabalho que a gente fez até aqui, todo o foco que a gente colocou em resolver uma primeira dor, a gente conseguiu um certo reconhecimento em cima disso. Mas a gente entrou no mercado por prospecção, porque quando a gente entendeu a jornada do profissional de vendas, a gente falou aonde está a maior dor ou maior risco. É na prospecção, é aqui que a turma está mais se ferrando para fazer. Então é por aqui que a gente tem que começar. Mas hoje, 4 anos depois, a gente consegue atender várias outras questões. Eu não estou aqui para falar da nossa proposta de valor, do nosso produto. Se você é cliente, fala com o seu Customer Success. Se você não é, engaja com a gente aqui da Humper, que a gente pode explicar um pouco melhor. O foco está a ajudar o profissional de vendas a cumprir a sua jornada, a evoluir na carreira. Agnóstico do processo. Começou por prospecção, mas hoje a gente atua em conexão, em qualificação, está entrando em agendamento, tem muita coisa legal e nova vindo aí para 2011, mas como eu falei, o objetivo aqui não é fazer 2021, desculpa, não é usar o evento como palco para algum lançamento. E no final das contas, como eu já falei na anterior, a Humper ela não está no game do inbound, do outbound, sales, engagement, social selling ou qualquer metodologia com nome gringo. A gente, de verdade, não se importa muito com a nomenclatura que tem o que a gente faz. Porque a gente não é uma empresa de metodologia que quer ditar as verdades e que pegou o nome de algum gringo e trouxe para cá e que por acaso tem um software para vender em cima disso. A gente é uma empresa de pessoas que tem uma ideologia muito forte, ideologia da qual eu usei todo esse espaço de tempo aqui para falar, e a gente usa, sim, a tecnologia como meio de entregar para o mercado o que a gente se propõe a entregar e capitalizar a nossa empresa em cima disso. E, de novo, para que a gente existe é para ajudar os profissionais de vendas, agnóstico à metodologia, e sim entregar para o profissional de vendas aquilo e somente aquilo que lhe foi prometido. Quando o profissional de vendas ele ingressa na carreira ou ingressa num trabalho, ele entende que ele vai fazer um trabalho de relacionamento, de negociação, de atingimento de metas, ele entende que ele vai ter uma parte de execução também. Só que ele acaba sendo transformado numa engrenagem de uma máquina. E a Humper ela não quer fazer nada mais do que automatizar e colocar eficiência aonde dá para fazer isso, para devolver para o vendedor o trabalho intelectual, o trabalho de relacionamento, o trabalho de estratégia, de negociação. Caminhando aqui para o final, a gente está declarando aí o fim da era da linha de produção, mas a gente está só começando o segundo dia do nosso evento. Então, continuem acompanhando. Tem muita coisa legal, né? Dentre várias coisas que eu mencionei, a gente está abrindo como as coisas acontecem aqui dentro da Humper, então fiquem de olho. Teve o primeiro dia, os conteúdos estão gravados e disponíveis por uma janela de tempo, e agora tem os conteúdos de hoje que vão ser transmitidos aí ao longo do dia. Se você ainda não tem o ingresso, tem formas gratuitas de garantir, se você quiser assistir alguns conteúdos, mas se você quiser ter acesso ao evento completo, tem ali um valor simbólico para você participar. Espero que tenha gostado, continue acompanhando aí com a gente e ótimo evento para vocês. Grande abraço.